Estatuto do Idoso. A Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003, criou o Estatuto do Idoso. E o Estatuto visava garantir e regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual a 60 ou superior. Isso consta no artigo 1º, né? O artigo 22 do capítulo 5 do Estatuto do Idoso diz o seguinte: nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e produzir conhecimento sobre a matéria. Então, pensando no artigo 22, eu montei essa aula para a gente conhecer quais são os direitos e quais são as violências que são praticadas contra o idoso, né? Há alguns direitos, porque são muitos, né? São 118 artigos para a gente falar sobre ele, então eu fiz um resumão que dá para a gente falar. No artigo 229 da Constituição Federal de 1988, a famosa Constituição Cidadã, diz o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores, por sua vez, têm o dever de ajudar, amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. O artigo 230 da mesma Constituição diz o seguinte: a família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Quando a gente fala de direito, a gente parte ali para os direitos dos idosos que estão ali inseridos no Estatuto do Idoso. Além dos direitos garantidos pela Constituição Federal, no artigo 5º, que é o direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança, à propriedade, o idoso tem vários outros direitos garantidos por lei. Dentre eles está a assistência social, né, que está lá no artigo 34, que é previsto que os idosos, a partir de 65 anos, que não contribuíram para a sua aposentadoria, ou seja, não pagaram previdência social, tenham o direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo mensal garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, ou LOAS, né? Que é a Lei número 8742 de 93. E para isso, o idoso deve procurar o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, ou então o social, ali do município onde ele mora, e esses idosos vão requerer, então, esse benefício. Terá esse benefício o idoso acima de 65 anos, que seja impossibilitado de se sustentar ou de ter o sustento provido pela família. O idoso ainda tem o direito à saúde. Está lá no artigo 15, que diz que o idoso tem direito a atendimento preferencial no SUS. E se for internado, ele tem direito a um acompanhante que deverá receber, e ele também deverá receber remédios para tratamento continuado de forma gratuita. No caso dele ser hipertenso, ou de ser diabético, ou de outras comorbidades que existe também um tratamento contínuo. E o idoso também tem direito à habitação. Ele até pode morar sozinho se ele quiser, ou com a família dele, casos de forma justa e digna, né? Isso está lá no artigo 38, no inciso 1º do Estatuto. E é obrigatório a reserva de 3% de unidades para os idosos nos programas habitacionais, né? Tem municípios que têm programas habitacionais. A gente fala as casinhas, né? E o governo federal também tem. Então, 3% dessas casinhas deverão ser reservadas para idosos, né? E o idoso também tem direito ao trabalho. O artigo 26 diz que ele tem o direito
desde que seja respeitado suas condições, as condições físicas, intelectuais e psíquicas. No artigo 27, fica proibido fixar idade máxima para a contratação de empregados, ou seja, é proibida a discriminação por idade. A idade mais elevada é critério de desempate em concursos públicos, né? Se você empatar, você aí tem seus 15 anos, e se você faz um concurso e empata com alguém de 65 anos, logicamente o de 65 anos vai ter a vaga garantida. Né? Quanto à cultura, esporte e lazer, que está lá no quinto capítulo, né? O idoso ele tem direito a 50% de desconto nos ingressos em atividades culturais e de lazer. O artigo 23 fala a respeito disso aí. Né? Então, o idoso ele pode chegar no cinema, ele vai pagar 50%. Né? E nos transportes, quanto aos transportes, lá no artigo 39, diz que o idoso maior de 65 anos tem direito a transporte coletivo público e gratuito. O estatuto garante que basta o idoso apresentar a carteira ou documento de identidade, que vai comprovar a idade dele, né? Algumas empresas hoje estão exigindo o cartão gratuidade. Em veículos municipais, é obrigatória a reserva de 10% dos assentos para os idosos. E o aviso precisa ser bem legível, está escrito lá no artigo 40. Né? No âmbito interestadual, é obrigatória a reserva de 2 vagas gratuitas para o idoso que ganha até 2 salários mínimos. Né? E se houver mais de 2 idosos, né, a empresa deverá então dar um desconto de 50% na passagem. Né? É bem verdade que hoje todos os assentos dos ônibus são preferenciais. Né? Se chegar um idoso no ônibus, né, todos os assentos são preferenciais para eles. Violência contra os idosos. Vamos falar um pouco da violência, porque essa questão ela deixou de ser uma questão local, deixou de ser uma questão do país, ela é uma questão social e global, e que afeta a saúde e os direitos de milhões de idosos em todo o mundo. Não é raro nos noticiários casos em que netos agridem os avós, como no caso daquele neto que agrediu a avó no elevador de um prédio, que foi notícia aí nesses últimos dias, né? E de outro jovem que espancou a avó por causa de um celular, né? Estes e outros relatos comprovam a necessidade de punição contra os agressores e de forma a cuidar dos idosos, que fazem parte de boa parcela da população brasileira e, por que não dizer, mundial. Né? Então é preciso identificar os sinais de que algo não vai bem. No geral, os idosos sofrem agressão de quem deveria cuidar deles. Normalmente são parentes, são cuidadores, esses parentes aí netos, às vezes filhos, né? E os cuidadores. Muitas vezes eles se calam por medo de causar problema nas famílias. Os idosos são vítimas de diversos tipos de violência, que vão desde insultos, agressões, xingamentos, maus tratos, às vezes maus tratos nas instituições públicas, nos transportes, também as violências sociais, e na maioria das vezes, como eu já disse, são realizadas por aqueles que deveriam cuidar deles, né? Muito triste isso. Mas com a criação do Estatuto do Idoso em 2003, este segmento passou a contar com um instrumento legal que regula os direitos e prevê penas, sanções para quem maltrata ou descumpre a lei. O Estatuto envolve toda a sociedade na proteção dos idosos e torna obrigatória a denúncia aos órgãos competentes. Por exemplo, o funcionário
né, o funcionário público da área da saúde, quando ele se depara com algum sinal de agressão, ele tem por obrigação de relatar essa violência contra aquele idoso ali. Né? E se ele não fizer isso também, ele está cometendo crime. Né? O artigo 4º do Estatuto do Idoso prevê punição para qualquer tipo de violência contra o idoso. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma desta lei. Viu bem? O artigo 6 diz que todo cidadão tem o dever de comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. E quem vai zelar pelo cumprimento dos direitos dos idosos são os conselhos municipais, estaduais e nacionais, conforme a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, né, que é o Programa Nacional do Idoso. Os profissionais de saúde têm um papel importante nessa tarefa, como eu já disse para vocês, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, porque eu sou profissional de saúde, né, a gente observa e quando a gente percebe qualquer coisa, a gente tem que comunicar às autoridades competentes. O artigo 19 diz quem são essas autoridades. Olha, a autoridade policial, o Ministério Público, os conselhos municipais de saúde, ou de Estado, ou o Conselho Nacional de Idoso. Né? Esses são responsáveis por cuidar e proteger os idosos. Mas a gente também tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, tem o 190, que é a Polícia Militar, que também faz esta obra aí de manter esse cuidado com os idosos. Agora a gente precisa identificar os tipos de violência. Nós vamos falar aqui rapidamente, sucintamente, sobre esses tipos de violência. Né? Eu separei aqui em categorias que fica mais fácil da gente entender esses tipos de violência. Né? Mas a sociedade, os profissionais, não podem se calar. E eis aqui os tipos de violência. Olha, existe a violência física, que é o uso da força física mesmo, para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte. Muita agressão, né? Como o caso daquele rapaz que espancou a idosa. Né? Tem também a violência psicológica. Ela corresponde a agressões verbais ou gestuais, com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar o idoso do convívio social. Cárcere privado, muitos ficam assim, né? Violência sexual refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obtenção de excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violências ou ameaças e até estupros. Né? Acontece também. Abandono é um outro tipo de violência. Né, que tem a ver também com a negligência, que nós já vamos falar daqui a pouco. É uma violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis. Esses responsáveis podem ser governamentais, institucionais ou familiares, de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção e assistência. E a negligência, como eu disse, refere-se à recusa ou omissão de cuidados devido aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. Ou seja, a pessoa que deveria estar cuidando deles não cuida. Né? É uma das formas de violência mais presente no país e ela se manifesta frequentemente associada a outros abusos que geram lesões, traumas físicos, emocionais e sociais, em particular para
as que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade. É muito triste a gente ver quando uma pessoa depende e ela está lá jogada, né? Sem alguém para cuidar dela. Violência financeira ou econômica. Ela consiste na exploração imprópria ou ilegal ou uso não consentido pela pessoa de seus recursos financeiros e patrimoniais. Ou seja, eu já me deparei muito com isso. Pessoas que retêm o cartão de benefício do idoso outras vezes a pessoa faz empréstimos lá na conta do idoso, deixando o idoso vivendo minimamente, às vezes sem nenhum dinheiro, sem condições. Isso é uma violência contra ele. A autonegligência. A autonegligência, ela diz respeito à conduta da própria pessoa idosa que ameaça a sua saúde ou segurança. Sabe como que isso acontece? Quando ela se recusa aos cuidados. Ela não aceita tomar remédio, às vezes a pessoa não aceita tomar um banho, às vezes a pessoa não quer se alimentar, ela não quer se cuidar, sabe? Então ela mesmo está se negligenciando, ela não quer se tratar. Existe também a violência medicamentosa. Essa também é bem conhecida. É quando familiar ou cuidador ou profissional administra remédios prescritos ou não de forma indevida. Às vezes ele aumenta ou diminui ou deixa de dar o remédio. Na maioria das vezes, eles dão muito remédio mesmo. Pega lá os calmantes e dá bastante remédio para o idoso. Às vezes o idoso dorme o dia inteiro e eles ficam lá, ó, assistindo televisão ou mexendo no celular e o idoso está lá, dormindo à custa de remédio. Né? Uma outra violência também que tem é a violência emocional e social. Ela refere-se à agressão verbal crônica, incluindo palavras depreciativas que possam desrespeitar a identidade e a intimidade do idoso, juntamente com a dignidade e a autoestima dele. Né? E ela se caracteriza pela falta de respeito aos desejos, a negação do acesso ao idoso, desatenção e a necessidade social e a saúde, né? Então, meus queridos, em tempo de pandemia, por conta aí do isolamento familiar, né, do isolamento social, a violência contra os idosos tem aumentado assim de forma crescente. Uma reportagem da Globo News do dia 20 de outubro de 2020 aponta que a violência cresceu 59%. Esse tipo de violência contra o idoso durante a pandemia. Foram mais de 25 mil denúncias entre março e junho deste ano, segundo números do Disque 100. A gente não pode ficar inerte diante dessa situação. A gente precisa denunciar. Ao se deparar com essa situação, você pode ir lá comunicar a unidade de saúde mais próxima, pode denunciar a uma delegacia de polícia, pode ligar para o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, e também pode ligar para o 190, que é Polícia Militar. E lembre-se, vou citar uma frase aqui para dar um choque mesmo, né? Lembre-se, só não fica velho quem morre cedo. Então, todos nós, até prova em contrário, vamos ficar velho. E se a gente não tratar bem um velho hoje, como é que a gente vai esperar ser bem tratado? Então, não esquece disso. Só não fica velho quem morre cedo.